Fiel, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo pro nosso canal Tu És Orgulho. E hoje, né, estaremos com um quadro Você Lembra, Fiel? Vamos falar ainda sobre Corinthians e Vasco, tá? Jogo que aconteceu aí no domingo, né, 3-1 pro Coringão, garantindo aí, né, e aumentando as chances de conquista de vaga para Libertadores. Peço desculpas por não ter feito esse vídeo antes, mas a gente estava numa correria absurda, então a gente não conseguiu ter tempo para fazer. Mas vou trazer aqui um jogo muito histórico, todo mundo lembra, quando a gente fala sobre Corinthians e Vasco, a gente já consegue associar a essa partida, tá? Mas antes de qualquer coisa, se inscreva no canal, ativem as notificações, tá? Deixem o like, que é muito importante, compartilhem bastante. E não esqueça de seguir a página do Tu És Orgulho e equipe no Instagram, beleza? Então, pra gente começar esse vídeo aí, solta a vinheta, produção. Yeah. 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 Então vamos lá, Fiel. Vamos falar sobre Corinthians e Vasco, tá? É um confronto aí histórico, tá? De quase 100 anos. Então são 127 jogos dentro desse confronto, tá? Com 55 vitórias do Corinthians, 36 empates e 36 derrotas, tá? 36 vitórias para o Vasco. O primeiro confronto foi em 14 de março, eu tenho que pegar a colinha, né? Tem que dar uma olhada na colinha. Em 14 de março de 1926, tá? Onde foi um 2-1 para o Vasco, tá? E a maior goleada aí, dentro desse confronto, é um 5-0 em 31 de maio de 1995. Tá? O Corinthians ele obteve uma das maiores sequências aí da história, né, do futebol brasileiro contra o Vasco, que foi quebrado agora no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, tá? Onde vinha uma sequência de 22 jogos, tá? Então o Vasco não vencia o Corinthians aí há basicamente 14 anos, tá? E aí tem inúmeros jogos aí, né? Tem um 5-2 aí, se não me engano, em 2015, né? Tem um 4-1, se não me engano, em 2018, que teve um hat-trick do Romero. Mas nós vamos falar de um dos jogos mais difíceis do confronto e um dos mais históricos na história da Copa Libertadores da América, tá? Na história do Corinthians aí, recente, a história do século, tá? Nós vamos falar sobre Corinthians 1, Vasco 0, no Pacaembu. Dia 23 de maio de 2012, Copa Libertadores da América, quartas de final, jogo da volta, tá? Após um empate ali, um jogo extremamente feio e difícil devido à chuva, né? Entre Vasco e Corinthians lá em São Januário, um 0-0, tá? Muito amarrado. Os dois times vêm aí, né? Em busca dessa classificação. Lembrando que Vasco e Corinthians disputaram aí fortemente o Campeonato Brasileiro de 2011, tá? Então, os times acabaram mantendo as suas bases até chegar esse confronto histórico, né? Que muito torcedor aí acabou quase infartando aí, né, em alguns lances aí que eu vou contar pra vocês, tá bom? Mas antes de qualquer coisa eu vou passar as escalações, tá bom? O Corinthians veio na época com Cássio Alessandro, Chicão, Leandro Castan e Fábio Santos, tá? Ralf, Paulinho, Danilo e Alex, Jorge Henrique e Emerson. Porque teve algumas alterações aí, né, durante a Copa Libertadores. A gente começou com o Liedson e depois o Emerson foi se encaixando no time, né? Jorge Henrique jogando muito essa competição. E o Vasco, com alguns nomes aí muito conhecidos que eu vou passar aqui pra vocês, tá? Na colinha, vamos lá. Fernando Praz, Fagner, Renato Silva, Rodolfo e Thiago Feltri. Newton, Rômulo, Juninho Pernambucano e Diego Souza. E na frente, Éder Luiz e Alexandro, tá? E vamos lá. O jogo já começa muito difícil, muito complicado pro time do Corinthians. O Vasco já começa a se soltar. E com 2 minutos de jogo aí já teve finalização para a defesa do Cássio, né? O jogo é muito fatídico aí. É um jogo muito histórico aí pro goleiro corintiano da época. E aí o Corinthians começa a equilibrar algumas ações, tá? E o jogo começa a ficar muito lá e cá, né? E o Corinthians começa a criar algumas chances, começa a se mostrar um pouco mais incisivo, tá? Nas tomadas de decisões.
Era um time muito compacto, era um time que não tinha um futebol muito bonito, mas era um futebol muito eficiente, um futebol muito tático, onde todo mundo marcava, onde todo mundo se ajudava. E chegamos aonde chegamos graças, né, a esse estilo de jogo, né? E o jogo do Vasco se resumia a muitas bolas paradas, tá, de Juninho Pernambucano, onde, né, todos nós sabemos o quanto que era perigoso. O Vasco tinha um time muito bom ali, com o Éder Luiz, que era um cara muito rápido, né? O Alexandre, que era extremamente ali, um cara de área, né? Segurava muito ali a defesa. Mas o Corinthians tinha um meio campo muito físico, muito forte e ao mesmo tempo muito técnico, né? Tanto o Ralf, que era o destruidor de jogadas, o Paulinho, que chegava muito à frente, e Alex e Danilo, que, assim, dispensam comentários, né? E aí você tinha um ataque que não tinha um centroavante, tá? Era Jorge Henrique e Emerson Sheik. E esse time, ele tinha transições muito rápidas, né? Mas o primeiro tempo foi basicamente, tá? Algumas jogadas aí, lançamentos, jogadas diretas aí do Corinthians. Uma outra vez trabalhando um pouco mais essa bola ali pelas laterais. E o Vasco chegando na bola parada, né? E aí me vem o segundo tempo, onde as emoções de fato começam. E aí é onde o torcedor corintiano respira. Só de lembrar, tá? A gente já começa a respirar diferente. E o segundo tempo começa de uma forma um pouco mais cautelosa, né? Os times com muito medo aí de errar, né? E deixar que o adversário abrisse a vantagem. Aos 11 minutos do segundo tempo, o Tite é expulso por reclamação. E aí tem aquela imagem emblemática lá do Tite no meio da arquibancada, no meio da torcida lá no Pacaembu. O Pacaembu, assim, extremamente lotado, mais de 37 mil pessoas, tá? E aos 18, né? É onde o torcedor corintiano começa a respirar diferente, né? Muito complicado. No escanteio, né, cobrado pelo Alex, a zaga do Vasco afasta e a bola sobra pro Alessandro, que é o último homem na defesa, tá? E ele chuta em cima do Diego Souza, que sai extremamente sozinho, isolado, tá? Na cara do gol do Corinthians, e todo mundo já pensando na questão de como seria o outro dia. Alessandro, classificação do Corinthians, e nós vínhamos de confrontos aí muito, muito bons, né, jogando com muita consistência. E aí o Diego Souza chega na entrada da área, chega na área, bate rasteiro na saída do Cássio pelo lado esquerdo, e o Cássio, na ponta dos dedos, consegue fazer um milagre, né, e jogar essa bola para escanteio, garantindo aí até então um empate que levaria aos pênaltis, né, levaria na verdade a prorrogação do confronto, né. E no lance seguinte, no escanteio, cobrado pelo Juninho Pernambucano, o Newton vem e acerta o travessão. E o torcedor corintiano não tinha nem tempo para se recuperar do lance anterior, que já estava rolando o outro já. E, gente, foi complicado. E aí o Corinthians começa a tomar umas rédeas, né, do jogo, começa a controlar um pouco mais, começa a chegar um pouco mais. Aos 32 minutos tem uma bola na trave e no rebote o Sheik corre para finalizar e o Fernando Praz abafa o chute, faz a defesa, né. E assim o Corinthians começa a controlar melhor um pouco o jogo, começa a chegar um pouco mais, ter mais a bola, tá? E começa a, de fato, equilibrar as ações, mesmo a chance mais perigosa do jogo sendo essa do Diego Souza, né? E aí o jogo se encaminha, né, para prorrogação, 0-0, né, o mesmo resultado do primeiro jogo. E numa bola onde o Fábio Santos cruza a bola, desvia na defesa e vai para escanteio, né? E aí tem o lance do Alex, onde ele cobra o escanteio e a bola também vai para escanteio. No lance seguinte, os 43 do segundo tempo, né? O Alex cobra mais uma vez o escanteio e a bola, o Paulinho sobe mais alto que todo mundo ali, terceiro andar, quarto andar, sem chance pro Fernando Praz, e faz 1-0 Corinthians. E aí tem aquela histórica imagem, né, da comemoração do alambrado, onde ele sobe no alambrado junto com o torcedor e encara o torcedor, e pô, o Pacaembu simplesmente explodiu, né, e conseguimos aí, né, iniciar as contagens aí, uma classificação à semifinal da Copa Libertadores da América de 2012, né. E o Vasco depois vai pra cima com tudo no ataque, e aí o Tite promove, o auxiliar promove algumas substituições, né, onde o William entra, o Liedson entra,
E o Liedson tem a chance ainda de fazer o gol, mas ele acaba cabeceando errado, né? E nisso o árbitro já tinha dado alguns acréscimos, já tinha dado, se não me engano, 2 ou 3 minutos de acréscimo. E o Corinthians se sagra, né, vencedor do confronto, né, no agregado de 1-0, graças ao Paulinho, Alex, Cássio. E passa para as semifinais da Copa Libertadores América, tá? Para enfrentar o Santos, que era atual campeão, e era o Santos de Neymar, de Ganso, André, Arouca, né? Aquele Santos que estava voando, né? E aí, bom, esse foi o confronto histórico entre Corinthians e Vasco, Vasco e Corinthians. É um confronto muito difícil, muito equilibrado, mesmo tendo toda essa vantagem, né, entre Corinthians e Vasco. A gente sabe que jogo é jogo, e se tratando aí de Copa Libertadores da América, a gente sabe que a dificuldade dobra, né? Mas e aí, fiel, vocês gostaram de relembrar um pouquinho desse jogo? Se sim, se inscrevam no canal, ativem as notificações, compartilhem o máximo com todo mundo. Comenta aí onde é que você estava na hora do gol do Paulinho. Comenta aí se você estava no Pacaembu. Comenta aí se você era o cara do alambrado. Deixem o like, que é muito importante pra gente, tá? E não esqueçam de seguir a página do Tu És Orgulho no Instagram e sua equipe, beleza? Logo, logo a gente vem com mais vídeos aí, tá? Próximo jogo, Corinthians e Criciúma. Forte abraço.